Olá, pessoal. Eu sou a Rosilene Mendonça de Lima e eu quero convidar vocês agora a conhecer um pouquinho do nosso artigo, que tem como título Desafios e Superações nas Redes de Empresas, uma revisão sistemática de literatura. Ao mesmo tempo que as empresas se unem para superar desafios, elas também têm desafios por estar em uma rede. E esse é o foco do trabalho. Ele busca, através da revisão sistemática de literatura, responder algumas questões. A primeira delas é quais as barreiras que são enfrentadas pelas redes de empresas? Quais são as barreiras relacionadas à inovação? E como essas redes superam essas barreiras, esses desafios? Para responder esses questionamentos, o objetivo do trabalho é investigar quais são as principais formas de superação de barreiras enfrentadas pelas redes de empresas. E como objetivo específico, pesquisar as principais barreiras enfrentadas pelas redes de empresas e identificar as barreiras relacionadas a processos de inovação. Este é o protocolo de pesquisa do nosso trabalho. Nós procuramos somente documentos do tipo revisado por pares em língua inglesa dos últimos 10 anos. Também somente tipos de documento que fossem artigos. Nós pegamos então esses artigos que nós conseguimos extrair das bases de dados, colocamos então numa planilha de Excel e excluímos todos os títulos, todos os trabalhos que eram repetidos. O critério de inclusão foi basicamente artigos que fossem de acesso aberto. E os critérios de exclusão foram os trabalhos que não respondessem à questão de pesquisa e também que se relacionavam a empreendedorismo social. Nós consideramos artigos de qualidade, os artigos da Scopus, que fossem publicados em revistas que estão no primeiro e segundo quartil. Para a Web of Science, nós consideramos artigos que foram publicados em revistas que tinha fator de impacto superior a 50%. Ficamos então com um total de 58 artigos na seleção final. Nós vemos aqui, por exemplo, um crescimento um pouco expressivo das publicações, mas nós conseguimos observar, em 2013 nós não encontramos nenhuma publicação. No ano de 2023 só houve 4, porque nós fizemos então essa pesquisa no mês de abril. No ano de 2020 houve uma queda muito significativa. De 8 artigos foram para 3 artigos publicados. Nós supomos que isso pode ter ocorrido por causa da pandemia. Cada autor ele estava ligado a uma instituição de pesquisa. Então nós pegamos a localidade, o país dessa instituição de pesquisa e mapeamos então esses países. Houve autores que estavam vinculados a 2 países, deu um total de 29 países. Os primeiros 5 correspondem a 56%. Outra coisa também relevante é que 90% das publicações aconteceram em países considerados desenvolvidos. Neste quadro de publicação dos artigos por autores, nós colocamos somente os autores que publicaram mais de uma vez. Conseguimos perceber nisso a baixa quantidade de publicação por autor, que mostra então uma fragmentação de estudo sobre a temática. Com relação às principais barreiras, os primeiros 3 grupos, os mais significativos, foram os desafios relacionados à competência, a recursos e governança. Eles representaram cerca de 75% do total de todos os registros. Este então é um mapa de árvore que apresenta cada categoria e a sua subdivisão, o seu subgrupo. Os desafios mais significativos encontrados relacionados à competência foram competência relacional, competência com relação a conhecimento, a buscar conhecimento. A competência é um desafio relacionado ao líder da empresa, que faz parte da rede, então. Já a segunda pergunta de pesquisa está relacionada a barreiras no processo de inovação. E as categorias foram subdivididas em 7 neste caso. Os principais, os mais significativos foram competência e recursos. Tiveram as mesmas quantidades de registros. A pergunta de pesquisa 3, como as redes de empresas superam tais barreiras? Esse mapa de árvore é dividido em 2 partes. A primeira, em azul, mostra como as empresas superam as barreiras relacionadas a desafios gerais. No lado laranja,
laranja é só desafios relacionados à inovação. Com relação a desafios gerais, os artigos apresentam que a principal forma de superação das barreiras é com o desenvolvimento do ambiente, com relação ao fortalecimento de relacionamentos. Com relação à superação de desafios relacionados à inovação, nós vemos aqui em primeiro lugar estimular a inovação, depois o desenvolvimento do ambiente também. Isso é basicamente as principais formas de superação, então, que foram mapeadas através da categorização dos artigos. Interessante pautar com relação aos resultados que alguns desafios que foram encontrados relacionados a desafios gerais, barreiras gerais das redes de empresa, não foram encontrados com relação a barreiras à inovação. Por exemplo, relacionado ao oportunismo, preconceito de gênero. Outra coisa também, apesar de nós termos visto que um dos desafios mais apresentados nos artigos é relacionado à dificuldade de busca do conhecimento, né, como um recurso por parte dos gestores, a competência, né, de buscar o conhecimento. Embora isso foi apresentado como um desafio, inclusive o mais expressivo nos dois casos, nós não encontramos essa preocupação, desenvolvimento de conhecimento dos líderes, né, dos gestores, entre as principais formas de superação. Outra coisa interessante de se pontuar é que quando nós olhamos para as barreiras relacionadas à competência relacional dos gestores, ou seja, essa dificuldade que eles têm de desenvolver essa rede, essa comunicação com as outras empresas da rede, esse desafio ele é um dos mais significativos. Só que ao mesmo tempo nós não conseguimos encontrar menção nenhuma em nenhum dos artigos, capacitação com relação à competência relacional, como uma forma de superação. Com relação às implicações teóricas, o trabalho, a partir do agrupamento, da apresentação dos resultados, através de tabelas, subdividida em grupos, essa apresentação também do mapa de árvores sobre o assunto, tudo isso possibilita que seja encontrado lacunas teóricas para futuras pesquisas. É possível que as redes de empresas ou empresas pertencentes a redes possam olhar então para esse trabalho e conseguir avaliar a situação da sua rede. É possível que as redes de empresa desenvolvam cursos e treinamentos baseados então nesses resultados. O governo ele poderia, por exemplo, considerar políticas públicas que promovesse cursos, treinamentos, que focasse nas necessidades dessas empresas, facilitasse, ajudasse-as a vencer esses desafios. Este trabalho ele tem limitações também. Uma delas é com relação ao processo indutivo de categorização. Nós, autores, nomeamos cada categoria, subcategoria, e como seres humanos somos passíveis de erro. A nossa amostra de artigo ele só contemplou artigos de acesso aberto, de língua inglesa, e nós só utilizamos 2 bases de dados. E sugestões de pesquisas futuras, outros trabalhos podem verificar as questões pautadas nas limitações. Fazer pesquisas focadas em países emergentes e países em desenvolvimento, porque nós vimos a carência de trabalhos desta temática nestes contextos. E aqui então nós terminamos a apresentação do nosso trabalho e eu agradeço aí pela atenção de todos.